Senhor? Quem está feliz com Jesus? Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Você que tem a sua Bíblia, no livro Atos dos Apóstolos. Atos, no capítulo 16. Atos 16. Quem encontrou, diga glória a Deus. Atos capítulo 16, versículo de número 6 ao 10. Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra da Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Diga graças a Deus. Pode se assentar, por favor. Nós precisamos entender que Deus, há certos momentos na nossa vida, que Deus, Ele parece que Ele fecha uma porta para nós. Quem está compreendendo? Quando nós lemos esse texto, nós observamos o apóstolo Paulo, ele trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus, e ele na sua segunda viagem missionária, ele estava ali com Silas, e depois ele pega Timóteo para o acompanhar, e diz a palavra de Deus no versículo antes, que nós começamos a ler o 6, no versículo 5, a Bíblia diz que a igreja estava crescendo. Quem está compreendendo? A igreja estava crescendo, estava fluindo, Deus estava operando naquele lugar, Deus estava fazendo coisas grandes através da vida de quem? De Paulo. Só que num determinado momento, eles passando para a Frígia, pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Agora, como que a gente pode entender você fazendo tudo certo, você fazendo tudo para a glória de Deus, e de repente o Espírito Santo não permitir que você faça aquilo que você está com vontade de fazer? E quantas vezes acontece isso com a gente? Nós estamos buscando o Senhor, estamos fazendo a coisa certa, sim ou não? Estamos buscando a Deus de todo o coração, mas parece que não está fluindo. Às vezes Deus, Ele faz parar algo na nossa vida, e parece até uma porta que fecha, e às vezes a gente fica sem entender, e muitas pessoas sem a direção de Deus, saem da onde? Da igreja. É ou não é verdade? Porque às vezes não sabe esperar. Imagine se Paulo, se ele para, imagine se Paulo chama Silas, e se ele chama o Timóteo e diz assim: olha, nós estamos orando, estamos fazendo a obra de Deus, estamos andando com sinceridade. Agora, por que o Espírito de Deus não quer nos permitir passar por aqui? E assim às vezes acontece nas nossas vidas. Às vezes você se encontra numa situação que as portas estão fechadas, e talvez você pense assim: o diabo fechou uma porta, porque a pessoa sem sabedoria, que tudo que acontece, elas atribuem a o mal, tudo.
Talvez essa pessoa ela ficou desempregada e ela diz assim: olha, o diabo que fez isso aí. Foi o diabo que fechou essa porta. Foi o diabo que fez isso, fez aquilo outro. Mas se a gente dá continuidade a esse texto, nós vamos entender que era da vontade de Deus que fizesse isso, que o Espírito de Deus não deixasse eles anunciar a palavra naquele lugar. Amém, povo de Deus? E às vezes, na nossa vida não é diferente. Acontece algo, e a gente pensa assim: olha, o diabo que fez isso, sem a direção de Deus. A gente quer parar. Quantas vezes já aconteceu isso contigo? Você já pensou assim: olha, eu vou parar. Quanto mais eu oro, mais o problema se levanta. Quanto mais eu busco a Deus, mais as coisas estão dando errado. Espera aí, tem algo de errado aí. Nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para nossas vidas, porque a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. E aqui Paulo, ele diz a Bíblia no verso 7, que diz assim: quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Mais uma vez. E às vezes as pessoas pensam: poxa vida, eu não estou encontrando uma saída. E nós nos deparamos com um grande movimento, hoje em dia um fenômeno, que se chama os desigrejados. Pessoas que estão infelizes, pessoas que estão insatisfeitas. De repente, algo que aconteceu na igreja, de repente, algo que o próprio Deus fez acontecer para que acontecessem coisas melhores lá na frente, a pessoa parou e não busca mais a Deus, não quer saber mais de buscar o Senhor, não quer saber mais de andar na direção do Espírito de Deus. E esse fenômeno, ele está crescendo cada dia mais. Sim ou não? Eu vou fazer uma pergunta para você, eu queria que você me respondesse com toda sinceridade. Um corpo pode viver sem um membro? Pode? Pode. Agora, um membro pode viver sem um corpo? Não. Nós estamos reunidos hoje é a Santa Ceia do Senhor, amém? Nós precisamos nos reunir para relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós precisamos, lá em Hebreus a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar como é costume de muitos. Nós temos que congregar, ainda que estamos nos deparando com portas fechadas, ainda que aquilo que você orou, aquilo que você pediu ainda não aconteceu, ainda que os seus sonhos não foram realizados, ainda que pareça que está dando tudo errado, você não pode parar. Você precisa congregar, você precisa estar em comunhão com seu irmão, você precisa estar em comunhão com Deus, amém? Diz mais a palavra do Senhor, aqui no versículo de número 8, e tendo passado por Mísia, desceram a Trode, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda, ou ajuda-nos. Às vezes acontece algo na nossa vida, que Deus permite acontecer, para que a gente vá na direção certa, não que Paulo estava fazendo algo errado, não que os seus companheiros estavam fazendo algo errado, mas na nossa vida sim, às vezes Deus não nos permite ir adiante, porque Ele tem uma direção melhor para nós. Eu não sei se você já leu a passagem de Gênesis 13, quando os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão, e eles teve que se separar, e Abraão, ele sempre andava na direção do Espírito de Deus, sempre na direção de Deus, e ele disse para o Ló: escolhe o lado que você vai, que eu vou para o outro lado. Se você escolher a direita, eu vou escolher o quê? A esquerda.
Se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Porque ele entendia que tudo que Deus ia fazer na vida dele ia ser bom. Amém? Porque foi um chamado de Deus para a vida dele. Então, esse Abraão, ele andava na direção de Deus. E o Ló, a Bíblia diz que ele olhou, estendeu os olhos para as campinas. E ele escolheu aquele lugar. E diz a Bíblia que ele estendeu as suas tendas até Sodoma e Gomorra. E todos conhecem a história de Sodoma e Gomorra. E será que aquilo era a vontade de Deus para Ló? E quantas pessoas precipitadas, jovens, que às vezes estão na presença de Deus e dizem assim: olha, eu vou sair da igreja. Mas por quê? Porque ainda na igreja não tem uma pessoa que me agrade. Às vezes as pessoas estão procurando pessoas na igreja, sim ou não? Jovens que chegam e falam assim: eu vou sair da igreja porque lá não tem a pessoa que enche os meus olhos. E ela estende os seus olhos às vezes para as campinas e vê alguém que vai arrumar um problema para a vida toda. Não é verdade? Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E às vezes acontece algo na nossa vida que é Deus nos puxando. E quantas vezes somos como Balaão, estamos insistindo às vezes no erro, e Deus querendo nos mostrar, Deus querendo nos falar, e a gente não é sensível à voz do Espírito de quem? De Deus. A Bíblia fala que lá em Gênesis, no capítulo 7 de Gênesis, quando Deus, Ele ordena para que Noé colocasse os animais para onde? Para dentro da arca, de 2 em 2, toda a carne, macho e fêmea. E quando entraram todos os animais, o que Deus fez? Por fora Deus fechou a porta. Amém? Era necessário que Deus fechasse aquela porta. Sim ou não? É ou não é verdade? Era necessário que Deus fechasse aquela porta. Então, nós precisamos aprender também a obedecer. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Paulo, ele obedece ao Senhor. Ele obedece à direção de Deus. Ele tem numa visão à noite, um sujeito pedindo socorro. E será que hoje, nos nossos tempos, não tem pessoas pedindo socorro? Pedindo pelo amor de Deus. Eu sempre falo que é tão maravilhoso pregar lá fora. Sabe por quê? Lá fora as pessoas estão sedentas. Não que seja ruim pregar na igreja. É bom, mas lá fora é melhor. Muito melhor. Sabe por quê? Estão pessoas pedindo socorro lá fora. E quando você fala de Deus para elas, elas acolhem a palavra no coração. Sim ou não? Pessoas estão pedindo socorro, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. Pessoas que estão num estado terminal, pessoas que estão com um casamento sendo destruído. E quando ela olha para a sua vida, ela vê uma esperança. Ela diz assim: olha, essa pessoa busca a Deus, essa pessoa é de oração. Se essa pessoa orar por mim, a história vai mudar. E às vezes tem pessoas que estão reclamando: poxa vida, eu estou na igreja, as coisas não estão dando certo, não estão andando, as coisas não estão andando. Nós não podemos pensar desse jeito. Nós precisamos obedecer a Deus. Amém? Obedecer ao Espírito Santo. Amém, igreja? Ainda que o vento esteja na direção contrária. Talvez você está remando e o vento está ao contrário. Mas você precisa entender que tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Alguns anos atrás, saiu eu e mais um presbítero e um senhor que fazia frete. A gente saiu numa Kombi para ir lá para o estado do Rio, buscar uma bateria para a igreja e um teclado.
e Nova Friburgo. A gente foi a Nova Friburgo. E quando a gente estava chegando em Três Rios, eu não sei quem conhece aqueles lados ali, quando a gente estava chegando em Três Rios, aí ia um caminhão de cimento na nossa frente, e a Kombi engasgou. Ela engasgou e parou. E quando ela parou, o caminhão, caiu do caminhão alguns sacos de cimento aonde a gente estava. Aí foi a conta de limpar a estrada, a Kombi funcionou de novo e a gente foi e voltou, e aquela Kombi não deu mais aquele problema. Aí o senhor que estava dirigindo a Kombi falou para mim assim: olha, pastor, essa Kombi eu tenho ela há muitos anos, ela nunca fez isso comigo, nunca. Ela é toda revisada, tudo novo na Kombi, ela nunca engasgou dessa forma. Agora eu entendo o que é a vontade de Deus. Imagine se ele para e começa a xingar, começa a blasfemar ali, mas ele entendeu que Deus estava ali conosco, que o Espírito de Deus estava nos levando ali. E passou alguns anos, ele encontrou comigo na rua e falou assim: pastor, o senhor acredita que até hoje aquela Kombi não engasgou comigo? Eu falei: acredito. Eu falei: eu creio num Deus, amém, que eu sirvo. E ele ficou impressionado com aquilo. Ele ficou impressionado. Imagine se nós começássemos a xingar ali. Poxa vida, nós precisamos ir lá, chegar mais cedo no local. Não. Ele entendeu que Deus nos deu o livramento, porque aquele cimento, aquele saco de cimento ia cair em cima da Kombi onde a gente estava. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então, tem várias coisas que acontecem nas nossas vidas, que nós precisamos entender que aquilo é a vontade de quem? De Deus. Olha, se você está fazendo as coisas certas, se você está andando na direção de Deus e tem dado algo errado, não pensa você que é o diabo que está fazendo isso não, meu irmão. Não atribua isso a Satanás não. Tem coisas que Deus faz para nos trazer para perto dele. E diz a Bíblia que nós precisamos buscar a vontade de Deus, buscar a vontade dele, amém? Amós capítulo 3, versículo 7, eu não sei se tem como, Pedro, projetar por favor, Amós capítulo 3, versículo número 7, olha o que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Deus fez uma grande obra na vida de Paulo. Deus fez uma grande obra na vida daquelas pessoas que adiante vamos ler aqui, mas primeiro ele revelou a quem? Ao seu profeta, ao seu servo. Diz a Bíblia, nesse texto, que houve uma conversão de uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. Diz a Bíblia que foi liberta uma jovem com espírito de adivinhação, no texto de Atos. E diz a Bíblia que um carcereiro e sua família foi salva. Agora imagine se Paulo tivesse parado por ali e não tivesse prosseguido. Olha que obra que Deus fez na vida dele naquela situação. Que grande obra que Deus fez. Houve uma libertação linda de uma moça, de uma pitonisa, uma menina que tinha um espírito de adivinhação que dava lucro para os seus senhores. Houve conversão ali naquele local. Então Paulo estava fazendo a coisa certa. E por que você pensa em parar? Se você está fazendo aquilo que é certo, mas talvez está dando algo errado, continue na direção do Espírito Santo. Ainda que o vento esteja contrário, Deus ele quer te usar. Deus ele quer fazer de você um vaso nas mãos dele. Amém, povo de Deus? Não pare, de forma nenhuma. Não entristeça na obra de Deus. Talvez você veja algo, você vê algo, e você pensa em parar. Foca naquilo que é bom. Foca naquilo que você está vendo que é obra de Deus. Não pare.
Existem pessoas vendo um monte de defeito, um monte de coisa, querendo parar. Não paralisa a sua fé não, meu irmão. Você tem que continuar, amém? Continuar, porque Deus vai fazer grande obra na sua vida, na sua família, na sua casa. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse, se você puder, abrir a sua Bíblia lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo número 3, versículo 8, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, olha que maravilha, que diz, o capítulo 3, verso 8, olha que diz aqui, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta, o que, igreja? Aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ainda que você tenha pouca força, mas você não tem negado o nome dele. Amém? Era uma carta à igreja de Filadélfia. Olha que lindo, uma porta aberta que ninguém pode fechar, e Jesus é a porta da salvação, amém? Ele diz o Senhor, eis que ponho uma porta aberta e ninguém pode fechar, ninguém pode fechar. Quem está entendendo? Ele é a porta. Então, ainda que pareça difícil, ainda que pareça impossível, mas não desista, não desista, porque Deus tem grande coisa para fazer na sua vida, Deus tem grande obra para fazer na sua família, através de você, através da sua vida. Então por que parar? Por que desistir agora? Não, se você estava sem forças, o Senhor renova suas forças. Se você pensava em parar, o Senhor te dá uma injeção de ânimo hoje. Quem crê nisso? Você crê? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Fica de pé. Coloque as suas mãos sobre o teu coração. Eu vou pedir que você que está aqui nessa noite, e você não veio na igreja para passear, você não veio para mostrar a sua linda roupa, mas você veio abrir o teu coração para Jesus hoje. Você veio abrir o seu coração para que o Espírito de Deus faça morada nele. Eu vou convidar você a fechar os teus olhos, e você vai pedir ao Senhor renovo. Você vai pedir ao Senhor que te fortaleça. Você que estava pensando em parar, você que não queria mais dar passos adiante, porque talvez algo estava dando errado na sua vida. Mas a Bíblia diz, Lucas 11:11, que qual o filho que pede ao pai um pão, e o pai lhe dará uma pedra? E você vai chamar o Senhor agora, você vai clamar o Espírito dele sobre a sua vida. Feche os olhos. Se você tem algo para falar com Deus, fale com Deus agora, peça perdão. Isso, fale com Ele nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Antes de participarmos da ceia, você vai pedir ao Senhor perdão. Fale com Deus agora, diga para Ele o que você tem feito que tem desagradado o Senhor. Confesse ao Senhor agora, confesse as suas culpas, confesse a Ele agora os seus pecados. Faça como Davi no Salmo 51, fala com Deus agora, fala com o Senhor, peça ao Senhor renovo, peça a Ele para vir sobre a sua vida agora, igreja. Isso, diga para Ele o quanto você o ama, não importa o que você fez, o que você falou, as suas atitudes, o que importa agora é que você está diante de uma porta, que é Jesus, e ninguém pode fechar essa porta, porque Ele é a porta da salvação. Fala com Deus agora, diga para Ele: Senhor, eu te amo. Diga: Espírito Santo,
Vem sobre mim. Fala: Senhor, me perdoa. Eu quero mais de Ti. Fala para o Senhor. Aleluia, Senhor. Vai participar da Santa Ceia e está sem a Santa Ceia. Levante sua mão, por favor. Eu peço os obreiros aqui. Tragam a Santa Ceia aqui para mim também, fazendo favor. E aqueles que tivessem a Santa Ceia, fica com sua mão estendida. O irmão vai estar levando a Santa Ceia para você. Vamos estar nos preparando neste momento. Ô Pedro, traz uma para mim aqui também, fazendo favor. Glória a Deus. Aleluia. Você que está sem a Santa Ceia, levante sua mão. O irmão vai levar aí para você, amém? Glória a Deus. Alguém está sem a Santa Ceia, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos estar neste momento, irmãos. A palavra de Deus diz que lá no Antigo Testamento, quando o povo pecava, eles pegavam um animal, um novilho, um touro e sacrificavam para perdão do pecado do povo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio e Ele foi o sacrifício perfeito. Hoje nós não necessitamos mais de sacrificar animais para que o nosso pecado seja perdoado, porque os nossos pecados foram cravados ali na cruz com Jesus. Quando Jesus disse assim: Pai, por que me abandonaste? Aquele momento ali foi o momento que mais doeu para Jesus. Muitas pessoas falam assim, quando eles pregavam os cravos nas mãos e nos pés de Jesus, quando Jesus ali era chicoteado. Não, quando Deus virou a face de Jesus, aquele momento é o momento que mais doeu ali para Jesus, que Ele foi separado do Pai por causa do meu pecado e do seu pecado. A palavra de Deus diz lá em João que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você, meu irmão, que está aqui. Independente de qual seja o seu passado, independente do que você fez na sua vida, Deus te amou e Deus te ama. E deu o seu Filho único, perfeito, por amor a você, em sacrifício por amor a você. Deus não mandou matar um touro, ou um bezerro, ou um garrote, para que fosse perdoado o seu pecado, mas Ele deu o seu único Filho para que fosse perdoado o seu pecado. E hoje nós estamos aqui neste momento que Jesus fala assim: fazer isto em memória de mim, para que nós venhamos a relembrar todos os dias da nossa vida, todos os momentos que nós participamos da Santa Ceia, o sacrifício que foi feito na cruz, por amor, foi por amor a mim e a você. Nós que somos pecadores, irmãos. Então você que vai participar da Santa Ceia, talvez se você falar assim: pastor, eu fiz algo de errado essa semana, eu pequei. Mas nós todos pecamos, pastor Fábio. O pastor Ricardo peca, o pastor Fábio peca. Nós não somos perfeitos. A Bíblia fala que nós somos santos, não na condição de perfeitos, mas na condição de separados. Nós vamos ser santos e perfeitos quando nós formos para a glória junto dele. Amém? Então, neste momento, você fecha os teus olhos neste momento, o irmão vai estar louvando. Peça perdão a Deus dos seus pecados. Renove a sua aliança com o Senhor hoje. Essa aliança de amor que foi feita, que foi cravada na cruz do Calvário, em seu favor. No Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar pra
maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23. Põe para mim, Pedro. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pode pegar o pão, irmãos. Amém? Pois eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esta é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto qualquer que comer ou beber o cálice indignamente será réu culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, antes de comer o pão e desse cálice. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite e relembramos aqui o sacrifício da cruz, meu Pai, mais uma vez aqui, meu Pai, na Santa Ceia, pelo sacrifício, meu Pai, que foi por amor, que foi por nós, meu Pai, que foi por toda a humanidade, e nós cremos nisso nessa noite, meu Pai. Por isso nós relembramos este momento, meu Pai, e te agradecemos, meu Pai, renovando a nossa aliança com o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Podeis participar, irmãos. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes esse cálice e comerdes esse pão,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Podeis participar. Glória a Deus. Naquele momento que Jesus, ele celebrava a Santa Ceia com seus discípulos, ele estava ali naquele momento anunciando a sua morte, que ia acontecer logo depois. Mas ele fala, a Bíblia fala que o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou e Ele vive dentro de nós. Aleluia. Então renove a sua aliança, está renovada hoje. E a cada dia renove essa aliança com o Senhor. Não deixe que essa aliança venha se quebrar. A cada dia nós somos falhos e pecadores, mas nós temos o nosso coração para se arrepender dos nossos pecados, para que o Senhor venha nos trazer a paz, o refrigério sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, pastor Fábio pregando aqui, é uma confirmação de Deus do que o pastor falou, que às vezes Deus fecha portas, porque às vezes não é o momento, às vezes Deus não quer aquilo, muitas das vezes nós até questionamos, não é, pastor Fábio? Mas eu orando durante esses dias, e eu olhando na palavra do Senhor, existem pessoas que estão orando há muito tempo por algo, para que algo venha acontecer, e essas coisas às vezes não acontecem. Muitas das vezes é como o pastor Fábio falou, às vezes é uma porta que Deus se fechou, que não é o momento de acontecer. E existem coisas também que nós temos que ter o entendimento, ter a sabedoria, como Jesus disse. Eu quero ler aqui para os irmãos aqui, rapidinho, uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 17, no verso 14, que diz assim: quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, ele é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aqui e os teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu, e o menino desde aquela hora ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Este tipo de demônio não sai senão através de oração e jejum. Às vezes você está orando por algo, você está buscando algo na sua vida e não acontece. Mas existe um mundo espiritual, e a palavra de Jesus fala assim: ó, tudo aquilo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Mas você tem que ter fé o suficiente, e o seu espírito tem que estar mais forte do que a sua carne. O pastor Carlos muitas das vezes dá um exemplo aqui de 2 cachorros que o homem colocava para brigar e apostava qual que ia ganhar, e todas as vezes ele apostava no que ganhava. Aí eles perguntavam: mas como que você sabe qual que vai ganhar? Eu falei assim: porque quando eu quero que o preto ganhe, eu alimento ele mais, aí ele vence o branco, e assim, e vice-versa. E é assim na nossa vida espiritual também. Quando você alimenta mais o seu espírito, você fica mais próximo de Deus. Naquele momento, sabe o que estava acontecendo? Os discípulos andavam com Jesus, pastor Fábio. Eles estavam andando com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles dormiam onde Jesus dormiam, eles comiam onde Jesus comiam, mas eles não puderam curar aquele menino, porque Jesus disse: essa casta de demônios só sai através de oração e jejum. Talvez você ora, mas Deus colocou no meu coração de nós estarmos essa semana, a partir de amanhã, fazendo uma campanha de jejum e oração até domingo, para que talvez, se você tem bênção na sua vida que não aconteceu ainda porque não foi liberado no mundo espiritual, assim como Daniel,
A palavra de Deus diz que Daniel, ele orou 21 dias, mas a palavra de Deus diz que o anjo veio para ele e falou assim: desde o primeiro dia, a sua oração já tinha sido ouvida, mas por causa do anjo, por causa de Satanás, foi interrompido ali e não veio a sua bênção. Talvez a sua bênção não chegou porque está sendo interrompida em algo no mundo espiritual. E nós vivemos, irmãos, nós somos um ser espiritual. As pessoas falam assim: não, eu sou humano, eu sou... Não, nós somos um ser espiritual porque nós fomos criados por um espírito. Deus é espírito. Deus é espírito. Então nós temos que alimentar o nosso espírito. Eu quero desafiar a igreja a fazer um jejum durante essa semana. Talvez você não possa fazer jejum muito tempo. Talvez você consiga fazer 1 hora de jejum, mas, irmãos, pelo amor de Deus, não faça jejum de menos de 1 hora, de 2 horas. Tem pessoa que fala: vou fazer um jejum de 10 minutos aqui. Pelo amor de Deus, irmão, fica sem comer 2 horas. Faz um jejum, investe na sua vida espiritual, para que coisas materiais, físicas, venham ser liberadas sobre a sua vida. Às vezes a gente precisa fazer isso. A gente tem que alimentar o nosso espírito. A gente tem que alimentar o nosso espírito dessa forma. Ah, pastor, mas eu vou fazer jejum para quê? Para emagrecer? É dieta? Não, o jejum é para você se aproximar mais de Deus. É para você ser mais íntimo com Deus, para você ser mais próximo de Deus. Então você que for entrar nessa campanha, nós vamos fazer até domingo, irmãos. Talvez você está orando por algo durante esse ano todo. O ano já está acabando, olha para você ver. Olha como as coisas passam rápido, o ano já está terminando. Talvez tenha bênçãos retidas para vir sobre a sua vida, mas não veio, que tem uma potestade, um principado ali lutando para que você não venha receber. Você já viu algo? Já aconteceu com muitas pessoas aqui. Vocês vão falar, às vezes você está esperando algo, você está precisando fazer alguma coisa, você está esperando alguma resposta, aí você fica acomodado. Aí você vai, mas tem algo de errado, você ora, você jejum, você busca, aquilo não acontece rápido. Já aconteceu com muitas pessoas aqui? Já aconteceu com muita, eu sei que já aconteceu com muita gente isso aqui, porque isso acontece. Então é assim também. Então é uma luta muito grande, irmãos, no mundo espiritual, quando nós buscamos a Deus, quando nós queremos fazer o certo. É difícil fazer o certo, é difícil. Quando você quer andar com Deus, quer fazer o certo, existem barreiras, existem dificuldades para querer te barrar, para querer te segurar, para que você não venha prosseguir. E todas as vezes, a maioria das vezes que o povo ia vencer, ia passar por obstáculos, era proclamado um jejum, era proclamado uma santificação. Santifique-se durante essa semana, jejue. Ah, pastor, mas eu não preciso de mais nada, minha vida está bem. Jejue pela sua casa, pela sua família, para que Deus venha abençoar a sua casa e a sua família. E através do jejum, através da oração, bênçãos vão vir sobre a sua vida. Lá em Isaías fala 10 benefícios do jejum, irmãos. Isaías fala, como o pastor Fábio pregou, que a revelação, Deus revelava para Paulo, Deus revelava para Silas, Deus revelava para Timóteo, revelação da palavra, cura, integridade, recebe justiça, recebe presença da glória de Deus, porque você está em espírito, você está ali em espírito ali. Orações respondidas, socorro na hora certa, livramento e refrigério, direção contínua, restauração da alma, saúde e força, bênçãos para a próxima geração com restauração e restituição. Lê lá Isaías 58, é os benefícios, mas nós vamos buscar a Deus para ficar próximo, para nos aproximar do Senhor. Então alimente o seu espírito, irmãos, alimente durante essa semana. Você fala assim: ah, pastor, eu não posso, eu tomo remédio. Pode tomar, pode fazer. Remédio não quebra jejum. Ah, não, mas eu tenho que tomar com leite. Não quebra o jejum, irmãos. Vai ser falta de sabedoria se você não tomar o remédio. Então você pode tomar o remédio, você pode continuar o jejum. Faça, pelo menos 1 hora, irmãos. Faça, a sua vida você vai ver a bênção sobre a sua vida, a bênção sobre a sua casa e a bênção sobre a sua família. Nós vamos iniciar amanhã, irmãos, de meia-noite a 11 horas da manhã. Se você não pode fazer mais de 1 hora, mais de 2 horas, você faz o tempo que você quiser, amém? Mas aqui na igreja nós vamos estar fazendo nesse horário, e vamos estar orando também pela igreja e pela vida de todos da igreja, toda a família, todos nós, amém, irmãos? Então coloque no seu coração, alimenta o seu espírito. A palavra de Deus, Paulo disse assim, para o homem carnal, as coisas de Deus são loucura, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, e o homem carnal não sabe discernir as coisas de Deus.
É como eles fecharam a porta para eles ali, para eles ir para Macedônia, né, pastor Fábio? Mas depois eles entenderam, porque eles eram homens espirituais. Eles entenderam que Deus não queria que eles fossem naquele lugar. Então, quando você alimenta o seu espírito, Deus te revela a sua palavra, Deus te mostra todas as coisas e Deus faz coisas extraordinárias sobre a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Quem entendeu, diz amém. Quem vai participar? Amém. Deus abençoe a todos. Domingo que vem, muitas pessoas vão contar o testemunho aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém?